Agora já são 3h50 da manhã. Às 5 da tarde a gente vai bater bola na arena principal com o time local e o time do Catar. E aí encerrou nossa fase de preparação. Quando começa a competição, a gente evita também essas comidas típicas regionais, que a gente também não sabe até como são feitas, né? Se pode pegar alguma coisa, a gente come mais o básico mesmo quando começa a competição: macarrão, arroz, carne. Ela come, bebe água e fica com esse bigodinho molhado. Aí lá, quando a gente pega a mala, aí você vai pro portão de saída e aí já apareceram dois profissionais ali da FiveB, né, pra ajudar a gente já. E aí ali naquele balcão, eles confirmavam tudo e encaminhavam a gente pra fazer o exame PCR dentro do aeroporto também. Caramba, do aeroporto a gente fazer o exame. E sai na hora? Não. Aí por isso que a gente fica na quarentena no quarto. Aí a gente faz o exame no aeroporto e aí vai pro hotel. Aí nisso a gente fica em quarentena lá no quarto do hotel. Ô Guto, como é que você ajusta o fuso horário, hein? Caramba, quantas horas? Cara, não dá tempo. Então, tem várias teorias, né? Mas a que a gente mais escuta é que a cada hora de fuso você tem que chegar um dia antes. Então lá eram 6 horas de fuso, então a gente teria que ter chegado 6 dias antes do início da competição para se adaptar ao fuso. Você demora cerca de um dia para cada hora para se adaptar ao fuso. E a gente chegou 2-3 dias antes só, 2 dias antes. E no início a gente viajava, aí a gente sempre trazia brinquedo para ela, alguma coisa assim. Aí agora ela acostumou, toda vez que a gente chega, ela já vai pra mala e fica fuçando a mala procurando brinquedo se a gente trazer alguma coisa. Igual criança mimada mesmo. A medalha é igual em todas as etapas? O que muda é aqui, ó. As estrelas, né, do torneio. Foi 4 estrelas esse. E o ano. Peraí, então não sabe nem onde você ganhou ela? Tipo, não tem catara, não tem isso, nada disso? Não. Gravar. Ficar na memória. Chegar daqui a 20 anos tem que lembrar, ó. 2021, prata, 4 estrelas, joguei no Catar. Tem que ser. Vocês jogaram com várias as camisas de lá, né? Como é que elas são? As camisas são bem feitas, são confortáveis? Pô, muito aqui. Cara, o material é muito bom que eles usam. Normalmente o circuito mundial de 4 estrelas pra baixo, né? 4, 3, 2, é sempre esse modelo. E o que muda é o patrocinador aqui do país que é, né? Então isso aqui é sempre igual. FiveB, o ASICS, que é o que faz a camisa, o número e o país aqui embaixo. E aí o que muda mesmo é o patrocínio do evento, né? O lugar do evento. E aí as de 5 estrelas, as etapas de 5 estrelas que são os Major, é a camisa diferente. Tem até aqui na gaveta, vou te mostrar. Essas aqui são as de 5 estrelas, ó. São lindas. Aí eles colocam aqui onde é muito maneiro, colocam na lateral. Essa aqui, ó, foi em Viena. Pô, isso é e muito essa legal. cor é a cor do Brasil? Que sempre que o Brasil joga com essa cor? Ou Cara, a maioria das vezes eles tentam colocar essa e uma azul com amarelo também, né? No lugar do verde é o azul, aqui continua amarelo. Mas tem poucas vezes que a gente já jogou que eles botam outras cores, mas eles tentam sempre colocar as cores do Brasil. Então, a gente caiu na chave que falam que é da morte, né? Porque é a chave do primeiro do ranking. Que nessa etapa era o time da Rússia, né? O Krasilnikov e o Oleg. Então, e aí no primeiro jogo a gente já pegou a Polônia, que é outro time fortíssimo, que já jogam juntos há 8 anos, se eu não me engano, uma coisa assim, absurda. E eles, cara, são um time muito complicado, porque eles mexem muito. É uma correria pra lá e pra cá, muita bola diferente, pra marcar os caras é difícil. E o nosso primeiro jogo, né, a gente tinha treinado 3 dias juntos só.
já foi pra pedreira, já caiu no primeiro jogo, um jogo que precisaria de muito volume, de muito entrosamento pra pegar os caras. Sim, depois você pegaram os russos que eram os cabeças de chave, como é que foi aquele jogo ali? Eles eram a principal dupla do torneio, né? Esses caras ganharam a última Copa do Mundo, eles, é complicado, eles têm feito resultados incríveis, estão sempre ali na semifinal, final do torneio. E aí a gente sai de um jogo super difícil e vai enfrentar um mais difícil ainda, que era o time ranking 1 da competição. Você lembra qual foi a estratégia que vocês adotaram? Lembro, a gente tinha que acabar com o defensor ali, a gente tinha que espremer o defensor na linha o tempo inteiro para ele ficar encurralado ali, só ficar atacando pela ponta, porque enfrentar um bloqueador de 2 e 10 e eu ali no fundo seria difícil para ele, preso na ponta, né? Porque ele fica com menos opção de bola. E deu muito certo, eu lembro que o saque do Evandro entrou absurdamente também, ele sacou muito. E a nossa estratégia deu muito certo. Eu recebi 99,9% dos saques no torneio inteiro, né? Então, e eu consegui virar muita bola nesse jogo também, largando muito. Eu usei muita variedade também, né? O primeiro set, lembro que eu ataquei muito. Aí isso, eu lembro, prendeu o defensor, né? Ele ficou muito preso. E aí no segundo set eu só larguei. Então eu não sei, eu imagino que ele ficou esperando que eu continuasse atacando o jogo inteiro, que nem eu fiz no primeiro set. Mas no segundo eu mudei totalmente o meu jogo, comecei a só largar. Largava aqui, e ele travado ali esperando ataque e não chegava na largada, porque tava sempre achando que ia atacar. Então, cara, foi incrível esse jogo também. Tava tudo certo pra gente se jogou muito. E foi um jogo 2-0 contra a principal dupla do ranking ali. Ali a gente viu que, caramba, a dupla ficou legal. Mesmo sem treinar, a gente jogou super bem, né? Aí nas oitavas a gente pegou um time novo. Esse time, esses meninos fazem muita coisa diferente, cara. Cara, finge que vai atacar de segunda, levanta de costas lá pra trás pro outro cara, aí o outro vem, recebe o passe já lá na outra antena, aí ele vem atacando aqui uma hora, outra hora ele vem em volta, ataca de tempo, então era muita coisa, muita bola, jogada diferente. E a gente ainda não tinha, eu e o Evandro, a gente não tem nem entrosamento, então complicou demais o nosso jogo ali. A gente não conseguiu pegar muito eles, e foi, acho que um dos jogos mais difíceis assim pra gente, que a gente ganhou mais no sufoco. Era muito, tem vários lances, já tem gente compartilhando vários lances, que teve muito rally, muito volume nos dois times, né? O Guto aí, às quartas você se machucou, aí jogou contra o Samuelov, né, que é um time que você cruza muito, né? Assim, nossa, muita história. Assim. Eu me machuquei, cara, eu fui atacar uma bola por trás, quando eu caí, eu girei assim, e aí joguei meu pé com toda a força, né, virando assim. Tinha um ferro saindo debaixo da cadeira do árbitro, um ferro mesmo, assim, pra fora. E aí eu bati com o calcanhar bem no ferro aqui. Cara, foi incrível, porque na hora eu já bati, já senti, já caí no chão. Quando eu caí no chão, meu pé, cara, eu não conseguia levantar, ele perdeu a força, como se tivesse tomado uma pancada no queixo, que você perde se você desmaia, né? Mas foi no pé. Eu perdi toda a força do pé, não conseguia levantar, assim, ó, eu fazia força pra levantar, ele ficava tremendo. Aí nisso chegou o médico, né? Começou a passar gelo e eu não podia pedir tempo médico pela regra nova da 5B, só podia pedir um tempo normal. Aí eu pedi esse tempo normal pra ver se voltava, né, o movimento do pé. Wiggle your big toe. Aí voltou. Só que, cara, eu não conseguia apoiar o calcanhar no chão de jeito nenhum. Tava doendo muito. Tá até um pouco roxo até hoje aqui, ó. Aqui em volta aqui, ó, da pancada, tá espalhado o roxo. E aí até hoje, eu não consigo andar direito. Pisar pra andar, tudo que incomoda. E aí já foi ao médico? Já fiz raio-x tudo, graças a Deus não deu nenhuma fissura, nada de fraturazinha, nada. Foi só a pancada mesmo, local. E aí já tô tomando remédio, já vou começar a fazer físio. Mas pra andar, eu não consigo apoiar o calcanhar no chão ainda, né? Eu tô só andando na ponta do pé, tá chato. E aí eu terminei esse jogo com muita dor, cara. Esse jogo eu terminei ali, eu lembro que foi no sacrifício, assim, que eu só andava na ponta do pé. Na hora de defender normal é tranquilo, porque eu sempre defendo muito na ponta do pé, né? Mas quando eu tinha que andar simples, pra ir pra cadeira do banco, quando era tempo, ou pra andar pra sacar, que eu ia andar normal, nossa, era uma dor absurda, assim, insuportável. Vem cá, foi nesse jogo que você fez o movimento Matrix?
verdade, eu lembro. Caramba, eu não lembro desse jogo, qual foi. Eu lembro que até que o Evandro brincou, ele comentou depois também, falou a mesma coisa. Então, a final, pô, eu fiquei bem chateado, porque eu não... A gente vinha apresentando um nível de vôlei, assim, durante a competição absurdo. E aí chegou na final, tava ventando muito no dia, tava entrando um vento assim reto na quadra. E aí quando eu vi aquele vento eu falei, cara, a gente vai ganhar, porque vai entrar o saque do Evandro, que é a principal arma assim nossa, e ele vai acabar com esse cara no saque, assim. E acabou que não entrou o saque do Evandro. O jogo de novo foi todo em mim. Eu não conseguia virar tanta bola, não tava conseguindo enxergar um pouco a quadra adversária, porque como venta muito, era uma bola baixa que estava variando, então você não conseguia olhar e tentar se adaptar na bola para poder virar. Isso me prejudicou muito, então eu fiquei bem triste por não ter conseguido jogar tão bem, mais pela expectativa da competição de antes, né, que eu estava jogando super bem, então. E os meninos estavam super inspirados, eles estavam jogando muito também, não dá pra tirar o mérito deles, não, eles jogaram demais, jogaram torneio demais, ganharam do Dalhauser, né, e o do Lucena, né. Assim, cara, o Evandro pegou, me abraçou assim, cara, para com isso, cara. Pô, sorri pra mim, pô, eu tô muito feliz de estar aqui, cara, você também, pô. E me ajudou mesmo ali a virar a chave rápido e curtir o momento, né, porque a gente tem essa de, prata é a pior coisa do mundo, você termina a competição perdendo. Você deixa de ganhar ouro, mas não é que você deixa de ganhar ouro, você conquista uma prata, né? É diferente. Você conquistar uma prata no circuito mundial já é uma coisa, pô, muito difícil. Augusto, sobre os jogos no Catar, assim, qual foi o melhor jogo pra você? Vocês jogaram melhor? Assim, eu acho que a semifinal pra mim foi mais especial, assim. Foi um jogo ali que... Acho que foi um dos melhores jogos da minha vida, eu posso dizer assim. Porque eu tava eu tava completamente concentrado, né? Tava completamente naquele flow. E quando a gente tá tão concentrado assim, cara, acaba o jogo, você tenta lembrar, você não lembra de quase nada, porque só acontece, é impressionante, só acontece, parece que entra no modo automático ali e foi contra o Crab, o Gib, que o Crab também é um dos melhores defensores do mundo, então acho que isso me ativa mais, me deixa mais ligado, competir contra alguém ali da minha mesma posição, que é bom, extraordinário também, fazendo o que ele faz. E o Bruno mandou uma mensagem maneiríssima, né? Que você até ficou até honrada, não foi? Cara, o Bruno é meu ídolo, assim, eu admiro demais ele, tudo que ele fez pelo vôlei, tudo que ele conquistou. Para mim, atualmente, o Gutinho é o melhor jogador na defesa. Ele para mim, é o jogador mais espetacular do momento, obviamente, tirando a parte dos bloqueadores. Eu acho que o Evandro não podia estar com melhores jogadores e a minha expectativa para essa dupla é muito positiva. O time, para mim, está fazendo uma temporada brasileira maravilhosa, já vem fazendo há muito tempo. Eu sou fã do atleta Guto. Você recebeu uma mensagem do seu ídolo te admirando, imagina isso, é uma coisa única, né? Você poder receber uma mensagem dessa é muito legal. Graças a Deus não deu nada, né? Não, nada de osso, ósseo. E aí agora só ele falou, vou passar um anti-inflamatório, um remédio que eu já tô tomando. E daqui a uns 2 dias ele vai me examinar de novo, né? Pra ver como é que tá. Então já comecei a me tratar aqui em casa mesmo. Como de costume, a gente tem que fazer o teste do PCR uma semana antes para entrar aqui e fazer outro aqui. Ele testou positivo, ele chegou de toa, estava sem sintoma, estava tudo bem. E continuou sem sintoma também essa semana. Graças a Deus não está sentindo nada. E agora eu vou jogar com o Adriel, estou bem feliz, a gente sabe como jogar junto.